Quero falar então sobre nossa fé e o caráter de Deus. A primeira coisa que quero dizer para vocês entenderem bem lo que é caráter, porque muitas vezes falamos de caráter, pero o que é essa coisa de caráter? Sim, então prenda atenção nisto. Caráter é a suma de los recursos e características que compõem a natureza de uma pessoa. Caráter são os recursos que Deus te deu, é a soma de las características que Deus te hizo. Mira, Deus te hizo com características, Deus te hizo com recursos, ¿sí? E isso todo junto compõe uma coisa que chamamos de caráter. É o caráter que determina como uma pessoa responde a eventos, a situações, a circunstâncias de sua vida. Se você quer então conhecer o caráter de alguém, póngale aí problema à sua frente e mira como vai a ser. Lo que vai a ser vai a decirte que tipo de caráter que tiene. Sua reação vai a dizer que tipo de caráter que tiene a pessoa, ¿sí? Então, o caráter tiene resultados prácticos em nossa vida. O caráter de Deus deve ser a base sobre a qual se construye nossa fé. Então, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus tem caráter, Jesus tinha caráter, Deus tem caráter. E este caráter de Jesus, enquanto estava cá na terra, se manifestava. E sabe como ele se manifestava? Em la vida de Jesus, sem nenhuma objeção, pois claro, era diferente de nós outros nascemos em pecado, ele não nasceu em pecado, então temos uma desvantagem aí com Jesus, sim? Pero na vida de Jesus poderíamos ver seu caráter de maneira perfeita. ¿Sabes por quê? Porque ele jamais pecou. Então, mira, quando peca, é porque não tem bom caráter. Porque pecar é não acertar o blanco de Deus. Deus tem blanco para que lo acertemos. Então, toda vez que caímos fora do blanco de Deus, teremos problema de caráter. Sim? E Jesus não teve problema de caráter. E quando pensamos em caráter de uma maneira mais específica, sabe o que é caráter? É o fruto do Espírito Santo. Caráter é o fruto do Espírito Santo. Mira, o caráter, aí está em Gálatas capítulo 5, 22, diz assim: pero el fruto del Espírito es amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra essas coisas não há lei. Essa é a expressão do caráter. ¿Ok? É a expressão do caráter. São essas características que vão te fazer, quando uma coisa não está em conformidade com Deus, vão te fazer dizer não. Quando alguém ou alguma coisa que se levanta encontra ti que não viene de Deus, você lo resiste. Porque caráter não te hace assim uma pessoa que aceita todo. Então eu tenho que ter amor. Mira, o amor não anula a justiça. Estão os dois. Então você tem que ser amoroso, pero tem que ser justo ao mesmo tempo. Então nós temos dificuldade com isso. Jesus não tinha dificuldade. O caráter de Jesus é uma beleza estudar o caráter de Jesus. Uma vez eu fiz estudo para mim mesmo, quando Deus estava me tratando do caráter, estava tratando de maneira dura meu caráter. Então eu decidi estudar sua palavra para ver como era isso, como é que foi em la vida de Jesus. E aí eu encontrei algumas áreas de Jesus em que ele definiu seu caráter. Por exemplo, uma área em la vida de Jesus que seu caráter estava bem definido era em la questão de autoridade. Quando uno tem caráter segundo Jesus, ele sabe hasta onde vai sua autoridade, hasta onde pode ir e hasta onde não pode ir.
Por ejemplo, llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿será ese tiempo que viene a restaurar las cosas? Y Jesús dice: hey, los tiempos, los días, las épocas, el papá reservó para su exclusiva autoridad. Él dice: yo no sé y no voy a meterme en esta cosa porque el papá está acima de mí y él reservó eso, no me contó y yo no entro donde no tengo que entrar. Yo sé hasta dónde voy. El carácter. Otra vez Jesús sobre las cosas que debería ser. Ahí en Juan 5:19 es un versículo que siempre hago citaciones aquí porque es muy importante. Eso cambia la vida de uno cuando empieza a vivir. Juan 5:19. Jesús dijo así: el Hijo de sí mismo nada puede hacer. Todo el que ve el papá hacer, eso el Hijo lo hace. Eso es expresión de carácter. Entonces, carácter tiene a ver cómo nos relacionamos con nuestras autoridades superiores. Es por eso que estamos aquí, haciendo el culto por la internet, porque ahí hay una autoridad que le dice para hacer culto por la internet. Hay una autoridad que dice para no se poner ahí más que 10 personas. Entonces, es una expresión de carácter. ¿Hasta dónde vamos? Hasta donde permiten. Hasta donde permiten. ¿Sí? Es una cuestión de sabermos nuestro lugar. Cuando vamos más do que devemos es porque não sabemos nuestro lugar. Não sabemos onde temos que quedarmos e aí passamos os limites. Jesus é nosso perfeito exemplo. Ele não se iba mais, ele não se iba menos. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces el carácter de Jesús era expreso, se expresaba por los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de Jesús ahora, Él era Dios, su nombre era Hijo, antes de venir a la tierra y se hacer hombre. Y ahí entonces recibió el nombre de Jesús. Pero Él murió y resucitó. Él volvió a sentarse a la derecha del Padre como Dios. Él dice: Padre, glorifícame. Juan capítulo 17, versículo 1, 2, 3, por ahí. Padre, glorifícame con la gloria que tuvo contigo mismo antes que hubiera mundo. ¿Por qué? Porque Él dejó su gloria. Tenemos até un canto que me gusta mucho. Dejó su gloria, foi por amor, foi por amor. Ai, que tremendo. E Ele vindo aqui por amor a nós outros. Pero aí já recebeu sua glória. Está sentado a la derecha del Padre. Então agora, Ele não solamente tem os frutos do Espírito Santo, seu carácter, pero agora Ele tem mais. Ele tem uma coisa que é de su carácter, Ele é imutável, não cambia. Esse é o carácter de Deus. Malaquías 3:6, quando nos llama de ladrones, quando nos damos el diezmo, dice assim: porque yo, el Señor, no cambio. Si yo fuera alguien que cambiara, ya os teria consumido. Ele não cambia, é imutável. Amor, 1 de Juan 3, nos habla de amor. E aí há tantos, eu apontei aqui tantos versículos, porque quero falar de maneira mais concisa. O carácter é o Espírito Santo, pero também agora é imutável. Mi carácter, eu te digo, é mutável. Hoje estou obedecendo perfeitamente, amanhã não sei por quê, estou aí sim em desobediência. Então, hasta que Deus termine com nós outros, não vamos estar com nosso carácter perfeito. Sim? E não se engane, é bíblico o que estou dizendo. Porque a Bíblia diz que se alguém disse que não peca, é mentiroso e a verdade não está em ele. Então, se pecamos, sim, vamos confessar o pecado. Então, é imutável para Deus. É em amor, é justiça. Deus não vai fazer nada que não seja justo com nadie. É verdade. Há muitos versículos bíblicos aqui que apontei para cada um desses, mas não quero ler-los todos, porque o que quero dizer para você é que sua fé não é
un salto en la oscuridad. Es un salto sobre la palabra de Dios, sobre quién Dios dice que eres. Tu fe es un salto sobre el carácter de Dios. Tu fe tiene que ser construida sobre el carácter de Dios. Entonces, es eso que decimos, el carácter de Dios debe ser la base sobre la cual se construye nuestra fe. Entonces, mira eso. Cuando estamos con poca fe, poco carácter. Cuando estamos com pouca fé, pouco caráter. Quando estamos manifestando um caráter equivocado, pouca fé. Entender? As coisas se cruzam. É muito importante isso. Pero, por isso é que a Bíblia diz: maldito el hombre que confia en el hombre. Então, eu não posso poner mira bem, mi confiança. Não estamos falando de outras coisas. Por exemplo, não estamos ponendo a confiança em las autoridades que nos dijeron não se reúnem na igreja, só 10. Não estamos ponendo confiança nisso. Estamos ponendo obediência. Quem tem autoridade manda, quem não tem obedece. Essa é a coisa. Pero eu posso fazer isso. Aí, então, perguntaram para os discípulos, mas para Pedro, não pagam o tributo? Não pagam o tributo. Aí Jesus disse para Pedro: mira, agarra aqui uma carnadita, vai aí à orilla do mar, echa aí e agarra um pez. Aí adentro da boca desse pez vai estar a moneda que necessitamos para pagar por ustedes e por mim, o tributo para César. Mira, Jesus lo hacía. Pero ele hizo uma pergunta: quem paga o tributo? ¿Los hijos ou los outros todos? E aí a resposta: los hijos não pagam. Pero Jesus dijo: sim, nós outros somos hijos, pero por ahora vamos pagar. Vamos someter a essa autoridade aí e vamos pagar o tributo. Sim? Que coisa tremenda. Então, sobre este carácter é que tenho que poner minha fé. Um carácter que não cambia. Por isso não tenho que ter medo. Um caráter de amor, de justiça, de verdade, que manifesta todos esses frutos do Espírito Santo que está aí em Gálatas capítulo 5. Amém? Então, esse é o carácter sobre o qual tenho que poner amor, paciência, benignidade, bondade, mansedumbre, templança. Esse é o caráter de Deus. Justiça. Amém? Tenho que poner minha fé neste carácter. Agora vamos um pouquinho para frente. Quero que te vayas comigo em Romanos capítulo 8. Ok? Nós vamos seguir para frente em nosso subreto, pero a passagem está para trás, sim? Estamos em Efésios, vamos a volver atrás, Romanos capítulo 8. Porque agora quero dizer-te, temos que edificar nossa fé no carácter de Deus, que não falha, que não cambia, que é amoroso, pero que é justo. Vai nos pegar quando estamos? Está escrito em Hebreu. El padre que não corrige, que não le pega a su hijo, não é um bom padre. Se uno está sem correção, diz aí em Hebreu, não é hijo, é bastardo. Então, o padre nos corrige. ¿Sí? Então, mira, pero agora queremos ver o carácter de Deus como base de nossa fé. Aí em Romanos, mira, Provérbios capítulo 3, versículo 5, por favor, vamos aí. Eu quero que leiam comigo essa passagem que está muito tremenda. Provérbios capítulo 5, capítulo 3, desculpe-me, versículo 5, diz aí: fíate de Jeová de todo tu coração. Fíate quer dizer, entrega-se a Ele de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência. Déjame dizer,
Há muita gente em tempos de coronavírus apoiando-se em sua própria prudência e não no caráter de Deus, confiando em Ele, creyendo em Ele, esperando em Ele. Então a Bíblia diz: fíate. E por que diz isso? Porque viver por fé, irmãos, é fiar-se, é entregar-se a Deus de maneira total e completa. Sabes, se você tem um puntito de dúvida, você não se entrega, porque não tem a fé necessária para entregar-se. Pero se você lo crê, você se le entrega. Então, viver por fé é confiar com o coração, não com a cabeça. Irmãos, fé não vem de nossa cabeça. Romanos 10, aí por lo 8, um pouco para frente, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a vida eterna. Então, você não crê com sua mente. E há gente que diz assim: eu estou crendo que não vou ter coronavírus. ¿Por qué está creyendo, hermano? Es porque voy a hacer todo lo posible para no contaminarme. Voy a me quedar en casa, poner las máscaras, esa cosa toda. Está estribándose en tu propia prudencia. Mira, não estou dizendo que você não tem que fazer isso, irmão. Não me compreenda, não se equivoque com isso. Tem que fazer isso, pero se você confia nisso e não em tu Deus, isso nada vai te adelantar. Então, haga isso, pero saia com confiança, ok? Apoie-se em tu Deus, entregue-se a Ele, amém? Então, é isso, é trazer nosso pensamento cautivo a Cristo. Tu pensamento tem que estar cautivo a Cristo. Mira, irmãos, mira para mim. Quero falar com você que está em casa e você que está aqui. ¿Sabe onde está cautivo nosso pensamento hoje? Em la CNN, em la Fox News. É o que entra, é o que se queda todo dia, toda hora. É o que estamos vendo. A Bíblia diz que nosso pensamento tem que estar cautivo a Cristo. Vamos aí por esse versículo, 2 de Coríntios 10, versículo 5, diz isso. Por que será que a Bíblia diz que temos que trazer nosso pensamento cautivo? Porque Ele não quer rendir-se. Temos que agarrá-lo, pisar em seu cuello e dizer: rinda-se, e tráelo atado a los pés de Jesus. Isso quer dizer que temos que ter força de vontade. Temos que dizer: não, isso não. Mira aí o que diz aí: derribando argumentos. E temos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cautivo todo o pensamento a la obediência de Cristo. Há gente querendo fazer seu próprio pensamento. Não há como. Ele pensa. E muitas vezes o pensamento está sendo formado por la tele. Mas vamos para frente. E quando decidimos trazer isso, decidimos confiar em Deus, viver por fé, confiar com o coração em Deus, trazer nossos pensamentos cautivos. ¿Sabe o que passa? Entramos em uma guerra terrível. Guerra, isso é guerra. Mira onde está escrito. Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Desculpe, hermanos, o pólen se agarra aqui mi cuello e é como se fuera arena. Pero já está passando em nome de Jesus. Amém? Então, Efésios capítulo 5, versículo 17. Como disse isso? Desculpa-me, Gálatas, estou para frente. Que passa com este pastor? 5:17 diz assim: porque o desejo de la carne é contra o espírito, e del espírito é contra la carne, e isto se oponem entre si, para que não hagáis lo que quisieras. Ai, ai, ai. Há uma guerra
La carne diciendo, sí lo quiero, sí lo deseo, sí lo voy a hacer. Por otro lado, ¿qué es que pasa? El Espíritu está diciendo, no, lleva este pensamiento cautivo. Apegue-se al Señor con tu corazón. No lo hagas. Entonces, eso es una guerra. Hermanos, se usted for honesto con usted mismo, y yo siendo honesto conmigo mismo, esta guerra es de todo día. Todo día. ¿Sabe por qué? Porque tengo que someter mi alma a los pies de Jesús. La Biblia dice que mi espíritu, está escrito ahí en Mateo, cuando Jesús estaba ahí en lo huerto orando y los discípulos dormían. Aí Jesus disse, não pode vigilar comigo, nem uma hora. E Jesus disse, vigilad e orad, porque o espírito está listo, pero a carne é débil. Então, hermanos, temos que agarrar esta carne débil todo o tempo e levar a cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz, quem não toma su cruz e não me sigue, não é digno de mim. Se alguém quer vir a mim, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser ganhar sua vida, vai a perdê-la. Quem perder sua vida por amor a mim, ganhará. E aí disse, terminando, está falando da alma, que adelanta el hombre ganhar el mundo todo e perder sua alma. Então, esta alma entra em uma guerra contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo, contra mi espírito que é regenerado, e eu tenho que ponerla a los pies de Cristo. Tremendo. Agora, e nesta guerra, que é que tenho que fazer? Eu apontei aqui umas 5 ou 6 coisas aqui para compartilhar com você e já estamos terminando. A primeira coisa está, vamos aí para Romanos capítulo 8, agora sim, Romanos capítulo 8, vamos ver essas coisas que tenho que fazer, ok? Para poner mi fé com base no caráter de Deus. Como? Porque você pode perguntar, por então, pastor Juan, dame a receta. Disse-me como se hace isso. Bueno, aqui está escrito como se hace. E a primeira coisa está em Romanos 8, 2 a 4, que diz assim, versículo 2 hasta el versículo 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Versículo seguinte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Sabe por qué que yo no consigo obedecer la ley de Dios? Por la carne. Es débil. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme el Espíritu. ¡Wow! ¿Quieres basear tu fe en el carácter de Dios? Camina segundo el Espíritu. No segundo tu própria direção, não segundo tu mente, não o que decides, não o que pensa, segundo o que o Espírito Santo te diz. Aí você pode dizer, tá, obedece todo, não uma parte, porque aí há uns irmanitos que se põem assim, pastor, o Espírito Santo está me dizendo que agora já não tenho que dar mais mi dízimo. E há ouído muitas vezes isso, como pastor. Aí eu tenho que dizer, lo siento, hermano, pero tenho que dizer-te com clareza isso. É o diabo que está falando a você, não o Espírito Santo. Ele não cambia sua palavra. E isso serve para todo, para todo, para todo. Sim, serve para todo. Muitas vezes temos aí na igreja grupos de trabalho que queremos fazer a coisa, e aí estamos aí, o grupo de trabalho, para fazer a coisa. E aí um irmão disse, por sabes que, pastor, eu quero fazê-lo por mim mesmo. Hermano, é o diabo.
hablando, porque usted está quebrando la unidad. Dios tiene una visión para la iglesia y ahí usted diga, ay pastor, ¿por qué no hacemos así y así? Está en la visión que Dios dio para tu líder. Se no está quebrando la unidad. Entonces, muchas veces pensamos que caminar segundo el Espíritu Santo, quebramos todas las reglas. No hay más reglas. Desculpa-me, pastor, voy a ir al Espíritu Santo ahora. Usted es miembro de un cuerpo, bajo a una autoridad, bajo a una visión, bajo a una misión. Esto se llama, en otras palabras, rebelión. El nombre del juego, rebelión. Entonces uno piensa, estoy hablando eso para que entenda bien la cosa, porque tenemos que caminar segundo el Espíritu Santo, pero Él no está confuso. No, Él no sale quebrando las leyes que Él mismo le puso. ¿Sí? Tenemos que oír a Dios. Amén. La segunda cosa está versículos 5 a 8. Concéntrate en las cosas del Espíritu. Camina, pero concéntrate. No se concentre en otras cosas. Capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nuestro pensamiento dice quién somos nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, vamos ahí. Por cuanto los designios, o sea, los deseos, la determinación de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede. Próximo versículo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, muchas veces, eso, yo soy un ejemplo para ustedes. Muchas veces yo ya pensé que estaba andando por fe, por el Espíritu, y después Dios me muestra que estoy andando por la carne. Es muy difícil muchas veces usted saber de qué lado está la cosa, porque ahí dentro de usted, tus deseos naturales, las cosas que quieren, están ahí, y ahí usted va a ir a la Biblia a agarrar texto para justificar la cosa. Si no es una ley de Dios, si no es un principio de Dios, está con problema. Entonces mira, ahí dice, concéntrese en las cosas del Espíritu Santo. Y las cosas del Espíritu Santo, hermanos, no es solo una revelación que usted tiene que tener solo. Las cosas del Espíritu Santo empiezan por la Biblia. La Biblia, primero. Y más, no es agarrar un versículo aquí, abro la Biblia y pongo el dedo ahí. Tampoco dudó por incredulidad. No, es el versículo dentro de su contexto, de lo que está diciendo. No es sacar idea de esta manera. Por eso es que tenemos que saber cómo leer la Biblia. Y cuando vamos a usar la Biblia, tenemos que saber cómo usarla. Tenemos que saber lo que está para atrás, para frente, y ahí dentro de ese pensamiento está el sentido. Y las cosas del Espíritu empiezan con la palabra. ¿Sí? Amén. Otra cosa, mata las obras del cuerpo por el Espíritu Santo. Mata las obras de la carne por el Espíritu Santo. Vamos a ir, hermanos, versículo 13 ahora, de 8. Romanos 8, 13, dice así: porque si vivéis conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por eso que Josué, cuando estaba viejito, que iba ya entregando las cosas, él dijo eso.
escoged a quien sirváis. Yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tremendo isso. Amém. Mata las obras por el Espírito Santo. Hermano, se você intenta vencer a carne por ti mesmo, já perdeu. Não há como, não tem poder. A única maneira é por el Espírito Santo. Amém? Depois, versículo 14. Devemos ser guiados por el Espírito Santo. Porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estos são hijos de Deus. São hijos de Deus. São guiados por el Espírito Santo. ¿Sí? São hijos de Deus. Pero há muito hijo tonto. Mira a parábola del hijo pródigo. Estava aí com papá, bueno, era hijo, e disse: papá, dame minha herência. E le agarrou e se foi, e le gastou com as prostitutas. E depois tuvo que volver ao papá. Graças a Deus que se volvió ao papá. Pero muitas vezes estamos assim tontos. Isso passa com nós outros. Entende? Então, devemos ser guiados por el Espírito Santo. Deixar Ele dar-nos a direção da coisa. Aí outra coisa que quero compartilhar com vocês. Aí está, versículo 15 a 17. Conozca a paternidade de Deus por el Espírito Santo. 15. Pois não habéis recebido o espírito de esclavitud para outra vez andar em temor, sino que habéis recebido o espírito de adoção, por el qual clamamos Abba, Padre. El próximo. E o mesmo Espírito dá testemunho a nosso espírito que somos hijos de Deus. Vamos para o outro. E se hijos, também herederos, herederos de Deus e coherederos com Cristo. Se es que, ai, não me gusta esta parte, hermano, que coisa. Eu sou hijo, não vou padecer. Pero aí dice, se padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele seamos glorificados. Em outras palavras, se pagamos o preço. Está, hermanos, lleno de cristianos que não querem pagar o preço por la vida cristiana. Querem as coisas de la salvação, pero não querem o Senhor de la salvação. Querem a salvação, pero não o Senhor. Querem um Salvador, porque Salvador é bueno tener. Quando me meto em confusão, eu clamo: hey, sálvame, e me salva. Pero tener um Senhor é diferente. Vai a meter su dedo donde não quero, porque o Senhor hace de lo que quer. Amém? Então, mira que coisa tremenda. A outra coisa, temos que ter a esperança do Espírito Santo. Versículo 23. E não solo, sino que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Você lo tiene, se nasceu outra vez, se é cristiano de verdade. Temos a primícia do Espírito Santo. Nós também gemimos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção deste corpo. Hermanos, está aí uma coisa muito difícil. Quero dizer-te, há gente que parece que não quer ir ao céu. Está querendo fazer todas suas coisas aqui, quer ser bendecido solamente aqui. A Bíblia diz: não ahorréis para os outros tesouros aqui na terra, pero em los cielos. Então, há gente que está concentrada nessa coisa, porque em esperança fuimos salvos, pero a esperança que se vê não é esperança, claro, se vê não é esperança, porque o que alguno vê, como vai esperar, se já está vendo? Pero si esperamos lo que não vemos, com paciência aguardamos. Pero esperamos lo que não vemos,
y con paciencia aguardamos. Qué cosa tremenda. Entonces tenemos que tener esperanza del Espíritu Santo. ¿Qué esperanza? Que Ele vai volver. Estamos esperando su venida. Déjame perguntar. ¿No crees que la persona que está de hecho querendo que Jesús venga y que termine esa tragedia toda de nuestra vida, no cree que está con ganas esperando? Pero se olvida. Como está esperando se nem tampouco pensa em lo subreto? Nem pensa que Jesus está volvendo. Vai volver. Nem pensa. Sua cabeça está em outra coisa. Então, isso não vive por la esperança. E a última coisa, versículo 26 e 27. Temos que orar em espírito. Mira aí que diz: de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Diga, mi debilidade. Que debilidade é essa? Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros com gemidos indecibles. Vai para frente, o próximo. Mas el que esquadrinha los corazones sabe qual é a intenção do Espírito Santo, porque conforme a voluntad de Deus intercede por los santos. E o último versículo. E sabemos que todos os que amam a Deus, todas as coisas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito são llamados. Orar em espírito. Se você vai a 1 Coríntios capítulo 14, Pablo estava falando com a igreja de Corinto. Mira, quero dizer-te isso. A igreja de Corinto era a igreja que mais se movia em los dones do Espírito, pero era a mais carnal que tinha. ¿Sabe por quê? Porque o mover por los dones não te hace espiritual. Lo que hace-te espiritual é o carácter de Deus. E depois do carácter, então você se mueve nos dones. Pablo, hablando com eles, aí em 1 Coríntios 14, ele diz que eu quisera que todos hablaran. Pero aí vamos a ler aí, versículo 4. El que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica, pelo que profetiza, edifica a igreja. Estamos dizendo orar em espírito. Que harei? Mas para frente está isso. Oraré com mi mente, pero também com mi espírito. Adoraré com mi mente, pero também com mi espírito. Amém? Então, orar em espírito. Você sabe orar em espírito, irmão? Segundo 1 Coríntios 14, quando você ora por el Espírito Santo, tu cabeça não sabe o que está dizendo. Porque o Espírito Santo que está em tu espírito ora com gemidos indecíveis. Sim? Você não sabe o que passa. Pero Deus conoce todo, que o Espírito está intercedendo por você. ¿Sabe como le llama en otra palabra eso? Orar en lenguas. Pablo dice, me quisiera que todos hablaran otra lengua, pero mayormente que profetizéis. E profetizar aí não é dizer, assim diz o Senhor, Ele vai volver em 10 de dezembro deste ano. Não, essa é falsa profecia. Profetizar, primeiramente, quer dizer hablar a palavra de Deus. E depois também, se Deus tem uma palavra para alguém especificamente, isso também é profecia. Pero maiormente é a predicação da palavra. Amém? Então, mira, hoje hablamos que o carácter de Deus é a base de nossa fé. Podemos crer em Ele, porque Ele tem todo o fruto do Espírito Santo. Ele é imutável, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E agora, como é que hacemos isso? A coisa do coração. Por isso a Bíblia diz, guarda tu coração, porque de aí salen
las salidas de la vida. Que tremendo. Entonces tenemos que vivir por fe, con el corazón. Tenemos que traer nuestro pensamiento cautivo a Cristo. Y eso es una guerra. ¿Y cómo vencemos esa guerra? Andando por el Espíritu Santo, la primera cosa. Segunda cosa, concentrando en las cosas del Espíritu Santo. Tercera cosa, matando las obras de la carne por el Espíritu Santo. Cuarta cosa, sendo guiados, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Quinta cosa, conozca la paternidad de Dios por el Espíritu Santo. Después, tenga la esperanza del Espíritu y ore en el Espíritu. Ahora mira, conclusión, y así terminamos por hoy. Conclusión, el resultado de vivir por fe, baseado en el carácter de Dios, es lo que dice Gálatas 20:20. Está escrito ahí. Por lo tanto, Gálatas 2:20, descúlpeme. Gálatas 2:20. Por lo tanto, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora tengo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, a quien me amó y se entregó por mí. ¡Hey! ¡Aleluya! Si ponemos nuestra fe en el carácter de Dios, vamos a vivir por el Espíritu Santo. Vamos a dejar que nos conduzca. Vamos a abrir mano de controlar nuestra vida. Y vamos a decir, como Jesús le dijo, Padre, si posible, afasta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, ¿sí? Sino que sea como tú quieres. Eso es andar por el Espíritu Santo. Andar en obediencia. Él sabía que tenía que morir. ¿Quería morir? Claro que no. No era un tonto. Pero, ¿sabes? Era sumiso a Dios. Él dice, no sea tú mi voluntad, pero sin tu voluntad. Amén. Vamos a andar entonces en el Espíritu, poniendo nuestra fe sobre el carácter de Dios. Vamos a andar por el Espíritu Santo, sumisos a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar y encerrar nuestro culto de hoy. Y mi deseo es que usted que está en casa tenga comprendido eso y que pueda vivir eso, no almacenar como conocimiento en tu cabeza, sino que en tu corazón, en tu espíritu, donde el Espíritu Santo vive. Amén.